Fala galera, sejam bem-vindos a mais um programa do Rota 242 da Constante TV, uma TV comprometida em levar o evangelho para todos os lugares. Hoje eu estou aqui com a Larissa, minha colega de sempre, né, gente? Tudo bem, Lari? Colega de sempre, porque falta a Aninha, né? Tem a Aninha também. Graças a Deus. Tudo bem, Lari? Tudo bem, amigo. Cara, a gente tá com um tema muito legal no programa de hoje e um casal muito especial. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, boa noite, prazer, bom estar aqui. E a gente também está aqui com ela, a Fernanda. Oi, prazer, bom estar aqui com vocês também. Pra quem não sabe, esse casal aqui são os líderes de adolescentes, né, pessoal? Isso. Da Constante Jovem, né, do nosso Ministério de Jovem aqui da igreja. E a gente vai estar discutindo um tema muito certamente polêmico, né, Lari? É bem polêmico, né? Porque existem muitas perguntas acerca exatamente desse tema, que é sobre namoro, muita curiosidade, né? Ainda mais nessa fase de adolescência, de juventude, onde as pessoas ficam pensando demais até nisso, né, gente? Sim. isso mesmo. E eu acho que a gente pode começar, né, o nosso programa fazendo aquela pergunta básica, né? E já que a gente está falando sobre namoro, além de vocês responderem como é que foi a conversão de vocês, eu quero que vocês me falem também como é que vocês se conheceram. Tá bom. Ok. Bom, eu vou começar então. Eu sou o Alexandre, né? Júnior. E a minha conversão, ela se deu... na verdade, o Senhor foi me buscar onde eu estava. É assim que eu posso dizer, né? E Ele me convenceu do pecado, morte e juízo. E aí, no instante que Ele me converteu, eu tive uma mudança radical nas minhas decisões, na minha forma de ver o mundo, né? E hoje estou aí, vivendo para servi-lo. Amém. 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 Bom, a minha, posso dizer que desde criança sempre fui à igreja, mas de fato eu me converti ao Senhor em 2017, quando em um curso, e ali sendo ministrada a palavra, né, era um curso de capacitação de líderes de crianças, e ali o Senhor realmente me tocou, naquele momento se deu a minha conversão. Gente, E dali- vocês podem contar pra gente como é que vocês se conheceram, como é que foi, como é que começou esse relacionamento? Sim, claro. Pode falar, amor. Antes disso, vocês não são daqui, né? Isso, Vocês não são daqui. Nós somos nativos do Rio de Janeiro, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas passei boa parte da minha vida em Cabo Frio, uma cidade praiana, tropical, muito boa para se visitar, né? A Fernanda morava... Morei no Rio, né? Nasci no Rio, sou carioca também. Morei um tempo no Rio de Janeiro, depois fui para Niterói, a melhor cidade do Rio para morar. E depois a gente veio para cá, quer dizer, eu vim para cá primeiro, né? Nós nos conhecemos no trabalho, né? E após nós nos conhecermos, né? Por meio do trabalho eu fui direcionada para cá e até porque o nosso namoro começou à distância, né? Meio que assim. Namorei até. Porque Tem muita história, né? porque dentro assim dessa que a gente história. decidiu namorar, eu soube logo 1 ou 2 meses 3 depois meses. que eu viria para outro estado. Aí, tipo, como que a gente vai fazer agora, né? É verdade. Aí A foi... gente tem bastante coisa a acrescentar sobre isso. mas isso é para outro dia. E como é que vocês vieram parar aqui na igreja? Então, a Fernanda ela veio primeiro, né? Eu demorei uns 2 anos, posso dizer? Não. 2 anos, não. Um ano e pouquinho. Entre Por aí. 1 ano e meio a 2 anos para vir para cá, né? E ficamos nessa distância. Quando eu vim morar em Manaus também, né? Consegui a transferência no meu trabalho assim como ela havia conseguido, né? Ela já pertencia a uma igreja, mas aí eu particularmente não me adaptei muito à igreja a qual nós pertencíamos, né? E a gente orou ao Senhor, né? Conversamos com o pastor dessa igreja, o pastor dessa igreja nos recomendou a Constantinópolis, né? E aí nós viemos assistir um culto, né? Sim. Um domingo de manhã e o Senhor Continua. tocou no nosso coração e é aqui que a gente tem que É ficar. verdade. O Senhor Por aqui confirmou. ficaram. Chegamos, né? Foi Estendemos assim, as nossas tendas aqui. uma escolha assim do Senhor e até hoje a gente agradece muito a Deus, né? Quando por vocês pertencer. vieram pra cá, no caso, tu veio depois, vocês já estavam casados. Isso, Não. assim,
Quando eu vim pra cá, a gente já estava casado, mas quando ela veio, não. A gente tava solteiro. Perdão, não ouvi a pergunta. Aí vocês casaram lá ou casaram aqui? Nós casamos lá. Na verdade, teve toda essa transição de namoro, noivado e casamento À distância. presencial e à distância, né? É verdade. Olha aí, Era muita complicado, oração. Muito. Tem muita paciência. Muita oração. Realmente. E, gente, vamos Difícil. começar, né, a falar sobre esse assunto mais a fundo. Eu queria começar, então, perguntando, né, o que afinal é o namoro, né? O que vocês entendem como namoro? Pode responder se você quiser, Alexandre. Tá. Bom, antes de eu dizer propriamente o que é o namoro, eu preciso falar sobre algumas coisas sobre o que o namoro não é, Ah, sim. né? Se o namoro, ele tem por objetivo um passatempo, um hobby, uma questão emocional, uma questão de dependência, uma carência, e isso não é o namoro cristão, né? Se na visão de alguns, né, o namoro é uma abertura às regras, né, a poder se ter uma intimidade um pouco mais elevada, isso também não é o namoro cristão, né? Então, o que é o namoro, né? O namoro nada mais é duas pessoas de sexo oposto se unindo para se conhecer não fisicamente, mas para se conhecer em questões de caráter, conduta, manias, família, com o objetivo do casamento. Se não houver o objetivo do casamento, não é um namoro cristão. É passatempo. É qualquer outra coisa. Então, o namoro, ele tem como único objetivo o casamento. Com Sim, certeza. Para glorificar a Deus, né? Porque o propósito da nossa vida é para glorificar a Deus. E os relacionamentos também não ficam de fora. Não ficam de fora, e principalmente esse, né? Que é uma escolha muito importante. Eu costumo dizer que depois da sua conversão, a pessoa com a qual você vai escolher para passar o resto da sua vida é a escolha mais importante. Porque a gente fica muito dividido nessas questões, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que é de Deus? Será que não é? E assim, pode, de fato, atrapalhar nas suas escolhas, as quais Deus poderia até te abençoar. Mas por uma escolha ruim, você infelizmente deixa a desejar. Realmente, né? E aí tem muito essa questão. Às vezes a pessoa acaba escolhendo errado, tomando caminhos diferentes, fazendo planos que não são realmente os planos de Deus para sua vida, e acabam depois se frustrando, né? Depositando na outra pessoa a sua felicidade, que de fato não é, que a nossa felicidade ela deve vir de Deus, Sim. né? Sim. E há uma certa importância em você escolher a pessoa certa para você namorar. O namoro, ele realmente vai ser para você conhecer aquela pessoa de fato, como caráter, as coisas que aquela pessoa gosta, Exatamente. você expor para aquela pessoa as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta, e se ajustarem, né? Exatamente. Que nem o Alexandre disse, eu acho que hoje as pessoas elas procuram muito por um apoio emocional, né? Pra querer satisfazer lá uma emoção, né? Uma coisa que falta, por exemplo, na família mesmo. Se falta, por exemplo, uma pessoa amiga, ela vai procurar aquilo no namoro. E não é isso, né, gente? Tanto que na minha escola, por exemplo, a gente sabe, jovem, adolescente é um bicho, olha. Que dá trabalho. Faz E eu parte. falo isso como se não fosse um. Mas enfim, na minha escola, por exemplo, tem muita gente que namora, ainda mais nessa época que eu tô vivendo, meus 16, 15 anos. Então, tenho muitos colegas que namoram. E eu falo até, tipo, gente, não é... Você tá querendo afogar essa sua tristeza numa outra pessoa, para essa pessoa te fazer feliz. Não é assim que funciona. Você tá querendo pegar uma sensação que você tá sentindo, usar outra pessoa para satisfazer o seu prazer. Isso não... Seus próprios interesses, né? Isso. E assim, quando uma pessoa procura satisfazer as suas necessidades em outras coisas ou em outras pessoas, nada vai suprir. Porque, de fato, só o Senhor quem pode nos suprir. A carência que a gente tem, só em Deus que a gente é satisfeito. É aquela... Mas ninguém. Aquela ilustraçãozinha frase. do... Não, é aquela ilustraçãozinha que o coração tem
tem um espaçozinho faltando e só Jesus encaixa nesse espaço. Sim, verdade. É um buraco do tamanho do infinito, que só cabe a Deus. Exatamente. Bom, e Enfim. o que a Bíblia diz sobre namoro? É uma boa pergunta, porque a Bíblia ela não tem nada escrito diretamente ao namoro, explicitamente, né? Nós temos a Bíblia falando sobre os deveres do marido, sobre o papel de cada um no casamento, os deveres da esposa, mas não tem por quê. Porque naquele tempo não existia namoro. Né? As pessoas se conheciam e já casavam, né? Na verdade, os pais escolhiam. Isso. Os pais que escolhiam os parceiros dos filhos, né? E tinha a questão do dote, que se pagava e tudo mais, né? Os pais da noiva avaliavam quem seria o marido, os pais do noivo avaliavam quem seria a esposa. Através da família, né? Exatamente. E assim eles casavam. Então não tem mais... Né? Não quer dizer que estamos sem regras, estamos livres e soltos. Nós temos regras. Na verdade, não. Por quê? Porque embora a Bíblia ela não fale sobre o namoro, ela fala sobre o caráter cristão. E o caráter cristão implica em todo tipo de decisão que você toma na vida. É o que molda todas as outras áreas. Inclusive o namoro. Né? Então eu vou citar aqui alguns versículos, né, para não ficar só nas minhas palavras, e se encontra aqui. Primeira coisa, em Mateus capítulo 7, no versículo 12, diz assim: assim em tudo, faça aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Então, se você começa um relacionamento pensando nos seus próprios interesses e não pensa no outro, já não é um namoro cristão, né? Você corre o sério risco de usar a pessoa, né? De você trazer danos emocionais, psicológicos à pessoa, porque você tem um interesse único exclusivamente de saciar os seus próprios interesses, né? Eu também posso dizer que não só de saciar os próprios interesses, mas muitas das vezes de compensar as suas frustrações. E você corre o sério risco de colocar essa pessoa como um ídolo no seu coração. Sim. Né? Aí ela assume o papel de Deus e aí temos um grande problema. Quantas pessoas, né, que a gente vê histórias de gente que tava no namoro, aí separou, entrou em depressão, não conseguiu superar. Tem gente até que a gente conhece casos, né, tipo... Eu já vi casos de gente que cometeu até suicídio, né? Depois de um término. Isso é porque a pessoa já criou tanto apoio naquilo, né? Se tornou um ídolo. Isso. Algo a ser venerado, algo a ser cultuado, né? Às vezes a gente vê o ídolo como uma questão de imagens e... De coisas. De coisas, né? Mas o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. E se a gente não tiver um domínio próprio, né? Os prazeres, inclusive o namoro, pode se tornar um ídolo, né? Você se torna tão dependente daquilo ao ponto de que sem aquilo você não vive, né? Mas a Bíblia não fala só isso. A Bíblia também, eu vou trazer aqui um segundo versículo que se encontra no 1 Coríntios capítulo 10, né? E tem o versículo 23, é importante, né? E o versículo 31, que fala assim, ó: tudo é permitido, tudo me é lícito, né? Mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. E o versículo 31 diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam ou quer façam qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. Então, todas as decisões da nossa vida, ela aponta para glorificar a Deus. E isso inclui o namoro. E como o namoro pode glorificar a Deus? Uma vida reta, santidade, né? Sem pensamentos torpes, sem decisões precipitadas. Então o namoro ele se torna um exemplo para glorificar a Deus também. E é isso que a gente já ia entrar em outra pergunta. Eu acho que até a Fernanda pode responder pra gente. Sim. O que seria, né, um namoro santo? O namoro santo seria como minha esposa acabou de ler, né? Tudo que você fizer, você tem que colocar como foco, como objetivo, honrar a Deus, glorificar a Deus.
E o namoro também ele não está excluído de uma vida em santidade. E para um casal, né, glorificar o Senhor em forma de santidade, é necessário os dois estarem inseridos com as coisas de Deus, buscarem realmente se envolver, né, com as coisas de Deus, conversarem bastante, saber a opinião um do outro a respeito de tudo, de política, de caráter, de questão financeira, de tudo. É um momento em que, de fato, o casal ele tira ali para se conhecer, para realmente conhecer o caráter um do outro, né? E principalmente para buscar o reino de Deus, né? Porque namorar não significa que você vai casar com aquela pessoa. Sim, o namoro tem como objetivo o casamento, mas é no período do namoro que realmente, né, ambos têm que ter essa conclusão. Será que é isso mesmo? Será que não é? E assim, tem que ter a certeza, não pode ter dúvidas, entendeu? Os dois têm que se sentir seguros, né? Então, um namoro santo, você deve buscar conversar sempre um com o outro, sempre colocarem a verdade no relacionamento de vocês, nunca a mentira, sempre procurar estar envolvido com outras pessoas, nunca ficarem sozinhos. Tem aquele amigo, né, meio de vela, assim, fique com esse amigo de vela, ele que vai te ajudar. Essa questão é muito importante, né, porque nesse quesito, assim, eu tô começando já sou casada, né? Mas eu estou começando a namorar com a pessoa. Eu não posso andar 24 horas grudado com aquela pessoa. Sim. Né? Isso é uma coisa assim que a gente tem sempre que ter em mente. Eu tenho que observar como é que essa pessoa serve na igreja. Sim. Como é que essa pessoa é com os pais. Principalmente. Exatamente. Porque a maneira como ele age dentro da casa dele, ele vai refletir futuramente no verdade. casamento. Entendeu? Exatamente. E, gente, eu sei que o nosso papo tá muito legal, mas a gente vai precisar puxar para os comerciais. Então, você que tá aí, aguarda a gente, que a gente já tá voltando, tudo bem? Então, a gente fica por aqui, né? Se prepara pro próximo bloco, que nosso assunto ainda tem... A gente já volta, viu? Tem muito a falar ainda sobre esse assunto. Até mais, gente. E aí, gente, a gente tá de volta aqui com o nosso bate-papo. Tá muito legal, né, Lari? Muito animado, né? Porque esse aqui é um tema bem... Um tema bem interessante, né? Com certeza, né? E vamos continuar com as perguntas, né? Gente, eu acho que a gente pode começar com uma pergunta que... Principalmente a parte dos adolescentes, eles fazem muito, né? Vocês são líderes, vocês devem saber. Que é qual a idade ideal para namorar? Se tem uma idade, como é que funciona isso? Pode responder. Eu respondo. Assim, nós orientamos, né? Que primeiro, o namoro se comece na maioridade. Né? Por quê? Porque o namoro, ele é um compromisso. Ele é uma coisa séria. Não é um brinquedo, um hobby. É um passatempo, né? Não é um passatempo. E para que você tenha um namoro sério, isso vai te exigir maturidade, né? Então, assim, não se tem uma idade específica, né? Mas é recomendável quando você já sai do período já do colegial, que você já está na faculdade, você já tem os planos para ter uma família, né? Isso é importante, né? Porque, querendo ou não, se você vai começar a namorar em 13 anos, aí você vai ter um período muito longo, né? Para você, até você realmente se firmar, eu quero casar. Exatamente. Entendeu? E aí você já passou tanto tempo namorando aquela pessoa que aí acaba até correndo o risco de você ter outros tipos de intimidade que você não deveria ter. Sim. Né? E é algo interessante também porque quando a palavra de Deus diz que tudo tem seu tempo, né? Em Eclesiastes 3, ele vem ali discorrendo a respeito de tudo. E assim, quando a gente começa a inverter a ordem das coisas, como por exemplo, começar a namorar muito cedo, pode acontecer isso, você fazer coisas que não deveria num certo tempo, e você também não curtir você não viver a sua pessoa, você deixa de curtir sua solteirice, de ser livre, assim, não que você estando namorado vai estar acorrentado, não, mas tipo assim, você não tem compromissos, entendeu? Participar da fase, Porque né? querendo ou não, viver a sua fase. Nessa questão aí, a sua juventude, pra que serve a minha juventude? Não só para fazer amigos e tudo mais, mas para você conhecer a Deus, você ter intimidade com Ele, né? E a partir do momento que você começa a namorar, você começa a dividir
Um pouquinho, um pouquinho para Deus e um pouquinho para É namorar. verdade. E é uma questão interessante isso que você falou, Lari, porque assim, na nossa vida a gente tem que ter prioridades. Por exemplo, a pessoa, no caso, saiu do colegial, já está entrando na faculdade, já tem uma vida assim, já tem um emprego e tudo mais, a mente dela já é outra coisa, entendeu? Ela, à medida que ela vai mudando de fase, ela vai mudando também, vai crescendo em maturidade. Então, assim, as suas prioridades, em primeiro lugar, devem estar em Deus, com seus compromissos. E muitas das vezes a pessoa não consegue gerenciar esse tempo dela. Sim. E agregando um namoro, talvez poderia ficar muito mais confuso, entendeu? Então, como meu esposo falou, é recomendável quando você realmente tem uma estrutura, uma maturidade, né? Exatamente. E quando de fato você já evoluiu, deixou o colégio e tudo mais, já está se ocupando com outras coisas. E o namoro, ele é, no caso, uma preparação para a formação de uma família, né? Você está ali para conhecer. Então, vamos supor que você inverta essa fase, fica complicado, né? O que poderia ser bênção vai se tornar uma aprovação. Então aí. a gente pode afirmar que namoro não é coisa de adolescente. Não, não é. O adolescente, ele não tem nem maturidade emocional para lidar, talvez, com uma frustração de algo que não dê certo, né? Inclusive, nós vemos isso hoje nos adolescentes desse tempo, né? Dessa geração, né? A fragilidade que se tem em lidar com frustrações. Complicado mesmo. Então, assim, nós recomendamos que seja uma fase mais adulta, mais juvenil adulta. Por quê? Porque você já vai ter uma maturidade emocional, você vai ter uma maturidade para a tomada de decisões. Você não vai achar que o namoro é como um jogo que não deu certo e você simplesmente cancela, vai ali e desliga, né? O namoro, ele é um compromisso, então isso exige responsabilidade e a responsabilidade exige maturidade, entende? Então, eu não recomendo, né, aos pais que permitem Deus os livre. E aí tem que ter muita maturidade, muita sabedoria, né? Com certeza. Para você realmente começar essa fase do namoro, né? De fato. E, gente, outra pergunta aqui que a gente separou é como eu posso saber se eu achei a pessoa certa? Se eu achei aquela pessoa que vai ser... Então, assim, pessoa certa, não existe pessoa certa, né? Porque se a gente for pensar assim, vamos supor que existe uma pessoa certa e às vezes o casal que está namorando, ambos não são uma pessoa certa e aí vai começar uma bagunça. Então não existe pessoa certa uma para outra. O que existe é você buscar características numa pessoa que realmente, no caso de nós cristãos, tem um caráter parecido com o de Cristo. Você analisando ali o caráter dela, ela pode se tornar uma pessoa certa para você, mas eu acho que não cabe isso, a pessoa certa, não. A pessoa que você viu, se interessou, gostou, é o seu amigo, é sua amiga, né? Então, por que não, se caso tiver nesse interesse de namoro, por que não namorar, né? Agora, acho que pessoa certa não existe, não. Mas eu vou complementar. Existem alguns critérios. Cara. Existem alguns critérios que você pode os usar. critérios Não alguns existe, pontos. né? Sinto dizer que não existe alma gêmea, né? Pra ninguém, né? Deus não escolheu aquela pessoa para Isso. você. Tire isso da sua Aquele cabeça, negócio né? da panela e da tampa. Não tem. está em questão. Isso era outra pergunta que eu queria fazer pra vocês. Inclusive, eu queria que vocês respondessem separadamente. Eu quero que o Alexandre me responda quais são os atributos que eu tenho que achar, que eu tenho que procurar numa esposa e a Fernanda em um marido. Certo. Mas a gente pode continuar a tua resposta, né? Você estava falando Eu sobre acho o que já responde, inclusive, essa pergunta dos critérios, né? Bom, o que um rapaz deve procurar numa esposa? Primeiro, a intimidade dela com Deus, né? Porque, assim, se ela não tem o tempo para Deus, se ela não tem intimidade com Deus, o que essa pessoa vai agregar na minha vida? Lembra que o namoro também é algo que glorifica ao Senhor, né? Então, eu acredito que esse é o primeiro critério, talvez seja o mesmo critério também da esposa, né? Eu acho que o segundo critério geral é propósitos. As pessoas precisam se encontrar no Senhor e se descobrir em seus propósitos. Esse é o né? chamado. Inclusive, nós temos um exemplo que a gente conhece de uma pessoa que ela
tinha um chamado ao Senhor, a missão, e se relacionou com uma pessoa que odiava viajar. Aí fica difícil, né? Complica. Entendeu? Então, Como? assim, você vê que os propósitos são divergentes, né? Então, é um critério também, o critério da relação da pessoa com os pais e com os demais, né? Como ela se relaciona com essas pessoas, para que você futuramente não venha ter ciúmes por comportamentos, ou você acha que ela só trata os pais daquele jeito e não vai ser, e vai ser diferente com você, né? E principalmente, eu acho que na mulher o que um homem deve procurar é a submissão dela, submissão a Deus e aos pais, porque isso vai apontar diretamente para o quão submissa ela vai ser para o homem quando se casar. Sim, isso mesmo. E essa palavra, né, é muito polêmica, né? Hoje em dia, Polêmica, realmente é hoje em dia, a muito gente polêmica, tem né? Verdade. muitas pessoas que enormem Porque as essa pessoas palavra acham com que tudo. ser submissa é ser humilhada, Ser escrava. As feministas piram. Entendeu? As feministas É. piram. É porque ainda não fizeram o curso Design Divino. Importante. É verdade. Entendeu? Mas é como tem na Bíblia, né? Que a gente que o marido é orientado a amar a esposa como Deus ama a igreja, Com né? certeza. Eu te digo que a exigência ao homem é muito maior que a mulher. E eu não tô querendo ser polêmico aqui agora. Mas por quê? Polêmica, eu já Porque falou. a Bíblia exige da esposa o respeito ao seu marido. Mas a Bíblia exige do homem que ele entregue a sua vida pela sua esposa. E é isso que a Fernanda já vai falar pra gente. Então, as características, né, que uma mulher deve buscar em um homem, eu complemento tudo que o meu esposo falou, né? Mas é bom eu também falar a minha opinião. Mas, assim, em primeiro lugar, você deve analisar se essa pessoa ama o Senhor, se ela tem o caráter de Cristo, porque se ela amar ao Senhor, ela vai procurar fazer tudo certo, porque o Espírito Santo habitando nela vai fazer com que ela seja uma pessoa com um bom caráter, vai fazer com que ele não seja preguiçoso, vai fazer com que ele não fale mentiras, vai fazer com que ele tenha uma vida correta diante da sociedade, diante de qualquer outra coisa, né? De fato, como esse homem trata os seus pais, né? Como ele lida com as situações, com os problemas, com as frustrações, né? Nos relacionamentos dele com outras pessoas, né? Tudo isso implica. E também tem a questão do chamado, né? Não adianta um casal estar juntos, sendo que ambos têm propósitos diferentes, né? Tudo bem que todos nós estamos aqui para glorificar a Deus, mas tem chamados específicos. E quando esses propósitos não estão unidos, alinhados, perfeitamente essa palavra, quando não estão alinhados, começa a dar blade, entendeu? Começa a dar tudo errado. Então, assim, buscar mesmo... Pra gente, no caso, nós mulheres buscarmos um homem, quer dizer, a pessoa que tá solteira, né? Porque eu já tenho visto bastante, mas para que ela busque um bom casamento, um bom homem, assim, é que ela também seja amiga dele, né? Nada Sim. melhor do que o seu cônjuge, o seu namorado ser o seu melhor amigo e vice-versa, né? Isso é muito importante. E até nessa questão, como vocês colocaram, né? Deus, ele sempre tem que vir em primeiro lugar, Sempre. né? Eu não posso querer que, eu vou, através do nosso namoro, aquela pessoa ela vai se tornar melhor. É importante que ela se torne melhor, sim, mas não que a vida espiritual dela vá depender daquele namoro. Exatamente. Entendeu? Verdade. Porque, poxa, é muito bom você encontrar uma pessoa que ela tem uma estabilidade com Deus, né? Que você vá poder ensinar a outra pessoa, mas também que você vá aprender com Agregar. ela, entendeu? A questão toda é agregar, se unir, assim, no caso, no namoro, né, pro casamento, mas para que vocês possam crescer juntos. Exatamente. Porque a gente nunca pode ter o pensamento de que eu vou namorar e aquilo ali não vai agregar na minha vida. Porque de fato vai, né? Sim, com certeza. E é como vocês disseram, né? Uma responsabilidade tão grande que nem o Alexandre estava falando. Que o homem ele é orientado a dar a vida pela sua esposa, a prover o seu lar, a ser o cabeça da família. Exatamente. Então,
tem uma série de atribuições que a gente vê na Muitas. Bíblia sobre esse assunto, sobre, obviamente, como vocês já disseram, não era sobre especificamente o namoro, mas sobre a união de um casal, né? Sim. E todos esses atributos, né, eu acho que são os principais a serem buscados, né? Com certeza. Sim, tem muitos outros, né? E principalmente no mundo feminista que a gente vive hoje, né? Um cara que busca uma mulher em que ela queira ser submissa é, assim, algo bem valioso, porque hoje em dia até muitas cristãs, né? Elas se consideram cristãs, mas adotam muito princípios feministas, né? Os quais não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, tipo assim, tem vários critérios, várias coisas, mas principalmente esses. Uma pessoa que teme ao Senhor, uma pessoa que tem um bom caráter, uma pessoa que vive a verdade, uma pessoa que ama falar da palavra de Deus, que gosta de anunciar o Evangelho. Primordial esses critérios. Gente, eu acho que a próxima pergunta aqui é para não deixar dúvida nenhuma, para sanar qualquer dúvida que nossos telespectador possa ter, quase que não sai. Posso namorar alguém que não seja cristão, sendo eu uma pessoa cristã? Pode começar, amor. Bom, não é recomendado, né, em circunstância nenhuma, né? Nós vemos que no Antigo Testamento o Senhor ele orienta o povo quando está no deserto, né? Quando você chegar àquela terra prometida, não faça alianças com esse povo, porque esse povo é idólatra e eles vão influenciar em vocês. Verdade. E qual é a consequência? O povo de Israel fez alianças e se tornou idólatra. Então, Se assim, afastou do Senhor. uma pessoa não cristã não tem o amor a Deus, não tem a devoção a Deus, não tem os princípios da Bíblia. Então, quando você se relaciona a ela, você se põe em risco, porque aquela pessoa não tem muitos critérios na tomada de decisões, entendeu? Então, você vai puxar... do coração, né? E o coração é enganoso, né? Verdade. Onde o coração enganoso pode levar o homem, né? Então, quando você se relaciona, você se expõe a uma frustração, você se expõe a uma traição, você se expõe a muitas coisas, entende? Porque aquela pessoa não tem os princípios cristãos ali intrínsecos nela, os princípios bíblicos, né? Então a gente não recomenda, né? Nem essa história de eu vou lá, mas eu vou trazer para a igreja. Isso não dá certo. Eu vou ser um missionário do amor, né? Não dá certo. Tanto jeito pro vaso espalhar o evangelho, ele vai querer namorar, olha. Foi namoro evangelístico, né? Missões do amor, né? E assim, qual é a grande problemática disso? É porque você vai... E as chances de você se perder do caminho é muito grande. E outra, quando você usa o critério do quanto a pessoa ama a Deus para te amar, aí você toma uma decisão sábia. Então, uma pessoa de fora, que não é cristã, não tem esse amor por Deus. O que esperar que ela possa tratar a você, se ela não ama aquele que entregou a vida por ela? É verdade. Justamente. E assim, completando, né, com o que o Júnior disse, não é recomendável, claro, e é uma ordem de Deus, né? Que comunhão tem as trevas com a luz? Nenhuma. Né? O apóstolo Paulo diz, não vos prendais a um jugo desigual, né? E assim, muitas pessoas, né? Eu conheço vários exemplos e assim, mesmo de amigos próximos meus, sabe? De que vou tentar, vou ver se realmente eu trago para a igreja, ele vai comigo, ela vai comigo, vamos lá, vamos cantar, vamos participar. E assim, isso não é o suficiente, porque em primeiro lugar... a pessoa, né, o namorado, o suposto namorado da pessoa, ela tem que buscar, no caso, tem que realmente ter uma conversão em Deus. Você pode ser um meio, tudo bem, mas você não deve colocar suas expectativas nisso. É verdade. Né? Até porque, por exemplo, há muitos casos, né, como eu pude presenciar, amigas minhas próximas, né, em que eu disse, não vale a pena, sai desse namoro que não vai dar certo. Não foi tipo assim, a minha boca, foi a palavra de Deus que disse não deu certo. Ô, Fernanda, entendeu? e eu queria, antes, na verdade, gente,
Você que está assistindo e está gostando do nosso bate-papo, já aproveita para dar o curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum programa. E a nossa próxima pergunta, gente, vai ser: por que o sexo antes do casamento é proibido? Mas antes dessa pergunta, a gente vai ter que puxar um comercial, né? Então fica aí, aguarda que a gente já volta, tá né? voltando, tá, gente? Te espero. E aí, gente, estamos de volta aqui com a nossa conversa. Infelizmente, a gente já tá no nosso último bloco, né, Lari? E nós estamos aqui com uma pergunta polêmica, né? Isso, a gente terminou o último bloco com essa pergunta e eu quero que vocês me respondam. Pode ser o Alexandre? Pode ser? Pode. Por que Perfeito. o sexo antes do casamento é proibido? Que é pecado. O que acontece? O sexo, ele é algo que expõe muito a intimidade de alguém, né? E o sexo, ele é uma aliança. Então, por que ele é destinado ao casamento? Porque antes de você se unir e se tornar uma só carne com seu cônjuge, você faz uma aliança com o Senhor, que é um juramento de uma eternidade, né? Até que a morte os separe. Então, quando você pega o sexo e faz antes do casamento, você faz uma aliança com alguém que você quebra. E aí você depois faz uma outra aliança com alguém que você quebra. Isso, inclusive, é um pecado, né? Então, assim, o sexo é um presente de Deus dado aos casados para que eles desfrutem, né? Mas é uma aliança. Então, é por isso que é dado depois do casamento, né? Até porque um vai se tornar tão íntimo quanto o outro, ambos para si, né? É uma bênção para ser desfrutada dentro do casamento, né? E o sexo, ele só pode ser feito após o casamento. Fora isso, a gente pode colocar... nomear os pecados, que seria prostituição, fornicação e imoralidade sexual, né? E a Bíblia é contra todo esse tipo de pecado, né? Gente, outra pergunta aqui que a gente separou para vocês foi qual o tempo ideal, o tempo certo, né, para você casar? Quanto que tem que durar essa relação do namoro? Quanto tempo que a gente espera que dure? Como é que funciona isso? Se tem um tempo ideal, se não, pode... Então, o namoro, essa pergunta, né, que você fez, não tem um tempo certo, mas a gente tem uma estimativa. Por quê? Você namorar com uma pessoa e casar rápido demais, não acho plausível. E você namorar com uma pessoa e ficar o tempo todo, também não acho plausível, porque ali abre brecha para que você caia em tentação, né? Para que ambos caiam em tentação. O que se deve fazer? Ambos já maduros, já tendo a certeza daquilo que quer, conversando, ambos servindo a Deus, servindo a igreja, tendo também uma vida financeira estruturada. Não que você vai ter sua casa completa, seu carro... Mas que você já venha todo estruturado, né? Não, porque isso se dá na construção do casamento, né? Tem muitas pessoas que falam, primeiro eu quero comprar minha casa, comprar meu carro, viajar pela Europa, terminar a faculdade, não sei o quê. Claro que a gente tem planejamento, só que assim, se você decidir namorar, você tem que ter um objetivo de que tu vai casar, que vocês vão casar. Então, assim, namorou, você já, próximo, não vou ficar muito tempo, né? Mas também não vou casar assim do dia pra noite, né? Mas assim, é algo a ser pensado, porque se vocês se amam tanto, né? Se o casal se ama tanto, se já tem uma estrutura, claro, volto a dizer que você não vai ter tudo, né? E assim, gente, abrindo um parêntese, quando você tem intenção de casar, o Senhor lhe abre as portas, entendeu? Vem coisa de onde não tem possibilidade. Deus abre corações, Deus envia ofertas, Deus move qualquer coisa para nos abençoar. Então, assim, não tem um tempo certo, mas assim, a gente tem que viver de forma equilibrada, porque se ambos se amam, por que demorar para casar? Até porque o casamento, né, ele é uma bênção. Sim, uma bênção. E a família é algo que vem do coração de Deus, né? Com certeza. A família, ela aponta para a Trindade, né? Nós vemos Pai, Filho e Espírito Santo vivendo em perfeita harmonia. É um reflexo do que é a família, né? Marido, esposa, filhos, né? E uma coisa que é importante também citar, né? Normalmente no início do namoro nós
tendemos a expor à pessoa o que a gente tem de melhor, né? A gente, então, tem uma tendência até um pouco a forçar algumas coisas, né? Eu não vou fazer isso, não. Todo mundo faz isso, né? E é importante que nesse período de namoro você esteja atento aos defeitos. Muito atento. Né? Porque é com os defeitos que você vai lidar a sua vida inteira, né? Então, assim, principalmente para o homem, qual é o tempo ideal? O tempo em que ele estiver disposto a entregar a vida dele para alguém. Quando ele está disposto a tomar essa decisão e não voltar atrás. E ela submissa a ele, né? Não a submissão do mundo, mas a submissão bíblica. à luz da palavra. E assim, no período do namoro, como o meu esposo falou, a gente tende a ficar muito apaixonada e a gente acaba não prestando atenção cor-de-rosa, né? nos detalhes, entendeu? E acaba que alguns fatos vão acontecendo e você faz vista grossa. Não, tudo bem, tá. Eu gosto demais dele, e aí... Isso, ele vai mudar. Mas ele é preguiçoso, mas ele vai mudar. Não existe. Não acredite, não Quem é acredite preguiçoso, ele vai nisso. só preguiçoso. E uma coisa interessante também, gente, é que assim, quando a gente tá namorando, a gente só vê aqui, né, a gente e o namorado, né, e quem vê de fora vê melhor. E muitas das vezes alguém pode lhe dar um conselho, olha, eu acho melhor você tomar cuidado com isso, eu acho melhor você fazer tal coisa. E assim, muitas das vezes, quer dizer, a maioria das vezes a pessoa não quer te frustrar, não quer acabar com o teu namoro, né, eu imagino. Mas assim, a te fazer olhar para um ângulo que tu não consegue olhar, né. Um dos fatos é quando seu pai e sua mãe não concordam com o seu namoro. Ambos te amam. Por que será que eles não gostariam que você namorasse com esse cara? Alguma coisa tem, entendeu? E pais, mãe, os pais são autoridades de Deus aqui para sua vida. Então, quando eles dizem não, há um porquê. E palavra de pai e mãe tem que ser obedecida, é um dos mandamentos de Deus. E Deus, ele assim, não abençoa coisas erradas, entendeu? E para estarmos debaixo da bênção de Deus é necessário que a gente obedeça a palavra, entendeu? Então a gente deve realmente ficar atento a esses sinais, né? De que a paixão, ela nos cega. E se a gente não estiver orientado com a palavra de Deus, atento aos sinais, a gente pode cair numa emboscada, pode ser fatal. Né? E aí a gente tem que ver, né, essa questão dos defeitos, ela é muito importante, porque você vai casar com uma pessoa e você olha as milhões de qualidades que ela tem, mas aí você não olha para os defeitos. Quando você casa com aquela pessoa, os defeitos vão juntos. É verdade. Né? Vai em combo. É um combo. Os defeitos vão pacote. juntos, né? E aí, se o seu namoro, de repente, era aquele namoro tóxico, ou aquela pessoa era uma pessoa, assim, extremamente ciumenta, ou aquela pessoa Agressivo. era uma pessoa agressiva, tudo isso ela vai levar pro casamento. Com certeza. Né? E aí eu não posso realmente colocar os meus óculos cor-de-rosa e achar que no casamento aquela pessoa vai mudar. Ela não vai mudar. Com certeza. E assim, tem até um versículo em Jeremias que diz que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O nosso coração, a natureza pecaminosa existe dentro da gente, então a gente não vai saber fazer escolhas. Melhor coisa, vá para a palavra de Deus. Busca o Senhor, peça a Deus para falar com você através da palavra, através de pessoas. Fique atento aos sinais, porque Deus ele nos responde. Ele não nos deixa sem resposta. Ou sim, não, ou espere, né? Porque eu já tive exemplos na minha vida de amigas que ela teve o conselho, olha, melhor não, melhor você esperar, entendeu? Não vai dar certo, não, eu vou, porque ele vai mudar, porque ele vai pra igreja, porque ele vai melhorar. Não melhora, gente, não dá certo. E uma coisa interessante, né, sobre isso, a única pessoa que tem o poder de transformar um ser humano é Jesus Cristo, através da palavra. Se a palavra não transformou o caráter, não mudou uma mania, não fez uma mudança nessa pessoa, não espere que o seu amor vai fazer isso. É o amor de Deus que faz isso, é o Espírito Santo que faz a transformação. Então, às vezes, a gente cria uma certa expectativa idealizando uma pessoa que não é, mas que pode vir a ser. A pessoa só vai se tornar aquilo se Deus assim operar. Entende? Então, a gente não pode criar expectativa nos outros, esperar que as pessoas sejam aquilo que a gente quer que ela seja, né?
Então, assim, se a pessoa está dando indícios de violência, se o caráter dela não foi transformado pela palavra, não Sai espere fora. que ela vai deixar de ser violenta quando você casar, porque com você vai ser diferente. Essa parte não existe, né? Porque só quem pode transformar é Deus. Com Né? certeza. E aí a gente sempre tem que, no caso, os namorados, né? A gente sempre tem que analisar isso, realmente colocar na ponta do lápis os defeitos e as qualidades. Será que eu vou ser capaz de suportar esse defeito? Sim. Será que esse defeito mais lá na frente, ele não vai se sobressair e eu, por qualquer motivo, eu vou deixar aquela pessoa? Porque no casamento você não pode mais fazer isso, não tem mais. Não tem vamos mais volta. Retornar, não É existe diante de isso, Deus, né? dali pra morte, porque uma aliança feita diante de Deus, ela não pode ser quebrada. Então é uma Entendeu? decisão muito séria. Então, realmente, são coisas que a gente deve analisar num namoro. Né, Guilherme? Quer falar, Guilherme? Eu tô gostando muito do nosso bate-papo e eu vi que vocês trouxeram, né, alguns livros. Sim. Eu queria pedir para vocês falarem um pouco, né, recomendar. Aqui, ó, eu trouxe esse livro aqui, O Namoro Noivado que Deus Sempre Quis, né? O autor é Alexandre Mendes e David Merck. É muito bom. Quem quiser tá aí estudando, né, querendo entender um pouco mais sobre o namoro. É né? uma bênção esse livro. E eu trouxe um outro também. Esse aqui já é mais para os noivos, tá bom? Então não se apressem. Mas os namorados também podem ler. É antes de importante. dizer sim. A gente, antes de casar, a gente leu muito sobre casamento, né? Então, esse é o Antes de Dizer Sim, do Jamie Camp. Muito bom né? também. É muito bom, né? E são os livros que nós recomendamos para vocês. Você que tem o interesse de começar a namorar, leia antes. E assim, gente, a gente trouxe como exemplo esses dois livros, mas assim, o jovem, né, o adolescente, ele tem que ocupar a mente dele com conhecimento, com o reino, com as coisas de Deus, sabe? Leia livros, converse com pessoas que já tiveram experiência de namoros bons, namoros ruins, tenham realmente assim o conhecimento de outras pessoas, entendeu? Porque muitas das vezes você entra assim, cru no relacionamento, não sabe de nada, não. Vai ler o livro, entendeu? Vai pesquisar, vai orar, entendeu? Para ter uma base, aprender para ter pelas experiências critérios. dos outros, Isso. né? Com certeza. E dói menos quando a gente aprende com a verdade. experiência dos outros do que com as verdade. nossas. O sábio, ele aprende com os erros dos outros, né? Então, não vá nu e cru. Leia realmente a palavra, livros, bons livros. Busque orientação com seu pastor, com pessoas que realmente vão te agregar direção, conhecimento. E pra quem saber vai fazer começar a as coisas namorar, é bom que tenha pelo menos um casal conselheiro, né? Que a gente chama. certas. É verdade. Sim, com certeza. Isso é muito importante, porque importante. Aquele casal, ele vai lhe acompanhar, né? Naquele período que você vai... que você tá gostando daquela pessoa, aí você vai começar a namorar, Conhecendo, que você tá conhecendo. E aquele casal, ele vai poder orientar você. Poxa, vocês estão errando nisso. Vocês estão acertando nessa aqui, bacana, entendeu? Isso é muito então, importante. isso é importante. Não eu começar a namorar e aí vamos ficar aqui só eu e você no nosso namoro e tá tudo certo, a gente sabe o que a gente faz. Não. É sempre bom que sempre tenham bom. pessoas para aconselhar. Isso. Né? Com certeza. Gente, a gente já tá chegando no fim do nosso Falei episódio. aconselhar, né? Falando em aconselhar, a gente tá chegando no fim do nosso episódio. E a gente tem uma tradição aqui no podcast de sempre pedir um conselho, né, do nosso convidado para os jovens, para os adolescentes que estão assistindo a gente. Então, se vocês puderem dar um conselho sobre essa fase da vida, sobre o namoro, sobre as relações para os nossos telespectadores, agora saiu, tá vendo, gente? Telespectadores. Então, fiquem à vontade. Pode? Eu primeiro? Você? Então, o conselho que eu gostaria de dar é que o seguinte, trabalhe no reino de Deus, né? Antes de você começar a namorar, né? Você deve trabalhar para as coisas de Deus, né? Você deve agregar conhecimento na sua pessoa, né? Como um profissional, como uma pessoa intelectual, buscar conhecer novas coisas, novas culturas, novos lugares,
né? Mas principalmente se envolver com as coisas de Deus, em um ministério na igreja. Por quê? Muitas das vezes a pessoa está ansiosa, querendo um namorado, e aí já dá para ver que ela não está preparada para aquilo, entendeu? E quando a gente trabalha para o reino, para as coisas de Deus, flui naturalmente. Não precisa de você ficar com essa preocupação. Eu sei que muitas das vezes a gente fica pensativa, poxa, queria alguém e tal, nananã. Mas, tipo assim, quando você se envolve com as coisas de Deus, você não tem tempo para ansiedade, não tem tempo para ficar preocupado, entendeu? E assim, as coisas fluem, Deus manda, entendeu? Tudo realmente se encaixa. Então, o conselho que eu dou é: busque o reino de Deus, se envolva com os ministérios da igreja, busque também o seu aperfeiçoamento profissional, estude, leia bons livros, saia com seus amigos, porque, como diz a palavra de Deus, o solteiro trabalha para o Senhor, casado, como agradar ao seu marido, né? Então, no seu tempo de solteirice, viva a sua solteirice, né? Porque depois que você casar, você vai estar em outra fase. Aí não adianta inverter as coisas, né? Então, busca o Senhor, tenha mais amigos, saia, se divirta, viva a sua solteirice, entendeu? Porque aí você vai ter muito tempo. É verdade. É que nem você disse, Fernanda, eu lembrei daquele versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Uhum. Com certeza. Então, tudo vai se encaminhar, Tudo né? vai se encaixar. Claro, né? Eu diria que tenha paciência, né? Toda Essa hora vez vai que nós chegar. tomamos decisões com ansiedade, a gente tem o sério risco de tomar decisões que vão nos frustrar, né? Que vai nos trazer danos. Verdade. Então, com o namoro não é diferente. Então, ao adolescente, né? Tenha paciência, não é o tempo ainda, né? Aproveite esse momento para estudar, aproveite esse momento para conhecer mais a Deus, né? Porque o caráter de Deus também vai revelar o caráter de quem procuramos, Sim, né? verdade. Então, tenha esse tempo de intimidade com o Senhor, de oração. E ao jovem, né? Ao mais maduro, vamos dizer assim, né? Busque ao Senhor, leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus sempre guia as nossas decisões. Sempre, em tudo. Entendeu? Então, com base na palavra de Deus, você vai saber tomar uma boa decisão, né? Tenha um coração humilde e inclinado a ouvir a opinião dos outros, né? Dos pais. Muitas das vezes a gente se põe numa condição de que nós somos os donos da verdade, é do jeito que nós sabemos, né? E muitas das vezes nós ignoramos os conselhos de outros. Então, busque o seu pastor, procure o seu líder, busque conselhos, né? Esteja diante de pessoas que agregam a sua vida e ouça o que elas têm a dizer, né? Que se você ouvir e fizer um filtro, com certeza você vai tomar boas decisões. Então, gente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. O nosso programa foi muito bom hoje, nosso bate-papo. Muito esclarecedor, Muito né? Muitas esclarecedor. dúvidas foram sanadas. Tenho certeza que você que está aí do outro lado da telinha gostou do programa de hoje, porque foi muito top a conversa, Foi. gente, de verdade. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal da Constante TV. Deixar o seu joinha. Com certeza, de ativar o sininho para não perder nenhum episódio do Rota 242 e também dos outros programas, né? Mas assim, na minha opinião, o melhor de todos é o Rota. Ficamos por aqui, gente. Até mais. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.